eu já vi gente chegando aqui, em especial quando eu atendi o SUS, eu peguei algumas pessoas de Barretos chegando com 100 miligramas de morfina, assim, ó, de horário. Que para mim era uma coisa extremamente complicada, porque era uma dose muito, muito alta. Então as pessoas chegavam com dose alta, talvez até para facilidade do acesso à droga. Então a gente não deve banalizar. Não deve crucificar, mas também não deve banalizar, é o que eu Sim. penso, não é? Aí é importante que a gente tem que falar umas coisas sobre abuso, adição. É. Existe uma coisa chamada taquifilaxia. Por isso eles são tarja preta. Com o passar do tempo e do uso, o paciente que precisava de 10 miligramas, ele vai precisar de 20 para fazer o mesmo efeito. Isso é um efeito físico. Isso não é abuso ou dependência psíquica. Então, é por isso que a gente vai precisando associar outras coisas para o paciente não chegar numa dose tão grande. Sim. E é para isso que a gente roda o opioide. Quando a gente troca o opioide forte, nessa troca, geralmente a gente poupa metade da dose. A gente converte tudo para Faz a morfina conversa. e quando a gente troca para outro, a gente não começa com 100%, a gente começa com 50% da dose e vai escalonando de acordo com a necessidade do paciente. Então, a rotação do opioide é justamente feita para a gente poupar o opioide, porque vai mudar a via, vai mudar a droga, vai mudar a molécula. E aí também tem o problema do pseudoabuso. Às vezes o paciente está com dor e ele procura o serviço de saúde, ele não é acreditado e acham que ele está É. procurando drogas por vício. Mas, por exemplo, esse exemplo que você falou, se eu tenho um paciente que ele usa mais de 300 miligramas de morfina, mesmo que seja outro opioide, se você converte e dá mais de 300 miligramas, aí já pulando para É. outras perguntas, ele já teria indicação de ter uma bomba intratecal. Eu Uhum. tive a dependência, a A dependência é dependência, complicado. vamos falar da dependência psíquica, a dependência mesmo, Uhum. que já não se justificava mais. Eu tratei de muita gente, que eu me lembre, Uhum. foi somente um caso. Demorou quase um ano para eu convencer ele a que ele estava dependente, que ele era um Sim. viciado naquilo, ele já tinha saído de tratamento. E eu atendia no final ele até, nem era tanto no ambulatório de oncologia, atendia ele em outros lugares. Até que fui encaminhando para psiquiatra, no começo era muito difícil, até que um dia ele foi, e uma hora ele voltou, falou, doutor, eu era dependente e eu parei. Foi um caso. Por isso que não dá, um caso, e olha o tanto que eu tratei. Uhum. Por isso que não dá para a gente ter um preconceito nesse tipo de coisa, né? Exato. A gente tinha os casos antigos que a gente escutava quando tinha dolantina, lembra da E dolantina? ai, a A meperidina, dolantina, né? ela Era realmente. complicadíssimo. A gente tinha esses casos que o pessoal ia no pronto-socorro para isso. Talvez esse tipo de caso, igual acontecia com a dolantina, ele acabou fazendo com que as pessoas tenham preconceito nisso, O né? grande problema da dolantina é que muitas vezes bastava É, uma vez que se usava, a pessoa ficava viciada em foi. dolantina. Esse era o grande É problema da isso aí. dolantina, por isso que ela foi sumindo cada vez mais dos Foi. hospitais. E eu acho que aí virou, foi criando um preconceito nesse tipo de droga. Sim, Obviamente, sim, esse tipo de droga, quando ele é banalizado, ele vai causar dependência. Tem até série na Netflix, acho que falando a sim. respeito disso, a gente vê. Mas, de maneira geral, o que a gente vê na prática são pessoas que precisam mesmo do uso disso, porque tem tumores avançados, de maneira geral.